Falando sobre meditação, eu trouxe uma frase um dos avatares do hinduísmo, que é Shiva, ou eles chamam de Pashupati, eu não sei nem como é que fala, mas vamos deixar Shiva, que é mais fácil, todo mundo conhece. Shiva fala assim: busco entre o silêncio, a meditação e a música o equilíbrio da minha loucura, pois inocente é aquele que se acha normal. Eu achei muito interessante essa fala dele, onde ele se encontra na meditação um exercício de equilíbrio da loucura dele. E hoje nós percebemos, no mundo em que nós vivemos, onde estamos presos em casa, entre aspas, onde a nossa loucura vem muito à tona. Que é essa mente pensadora 24 horas por dia, que fala pra gente fazer coisas, que nos julga, que fala que a gente é isso, é aquilo, que nos critica. Essa mente faladora, essa parte louca nossa, ela tá vindo muito à tona. E a meditação para Shiva é uma das ferramentas eficazes para diminuir essa loucura, ou seja, reequilibrar emocionalmente todo o nosso ser. E aí muitos me falam, alguns familiares, alguns clientes: Pedro, meditação não é para mim. A minha mente é muito agitada. Não sei se acontece com você, mas quando você fica um pouquinho parado, sua mente já começa a falar com você. Já vai lá no supermercado, já vai lá nos filhos, já vai lá no trabalho, e essa mente é louca, ela não consegue parar de falar dentro da nossa cabeça. E é assim mesmo, nosso processo da mente é assim. E a meditação vem como uma ferramenta poderosa para isso. Agora, eu vou lá em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo fala para nós assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aí eu acho que se a meditação pudesse falar, ela falaria exatamente isso. Eu não vim para aqueles monges que já estão num nível ápice, que o autoconhecimento profundo, onde a mente já não faz diferença para eles. Não, a meditação veio para aqueles que têm mente agitada. A meditação veio para aqueles que são ansiosos. A meditação é uma ferramenta poderosa para aqueles, assim, não sei se você tem isso, mas como eu, que tem a mente agitada, que tem várias coisas para fazer, a vida é multitarefa, e muitas das vezes a mente nos atrapalha no nosso dia a dia. Ela nos ajuda muito, mas também de vez em quando nos atrapalha. E a meditação é essa ferramenta poderosíssima de equilíbrio emocional. É impressionante, ontem eu estava na clínica, e é um relato da minha cliente ontem eu estava na clínica com a cliente e nós conseguimos atingir um estado meditativo desse através de uma ferramenta terapêutica. E a percepção dela foi incrível, porque quando acabou a ferramenta terapêutica, ela suspirou e disse assim: nossa, isso é muito profundo. E ela tinha chegado cheia de preocupações, cheia de pensamentos, e ali ela entrou na vibração teta, porque uma das terapêuticas que eu utilizo é o Theta Healing, que é a vibração cerebral teta. Quando ela atingiu esse estado, ela falou: nossa, então a meditação é um emergir do ser, é um emergir da consciência, onde a mente não te atrapalha. E o seu ser, a sua consciência, ela é indestrutível. Ela é amor puro. Ela é plena atenção. E quando você consegue atingir esse nível, você fica indestrutível. Os problemas que eram monstros, os medos que eram monstros, eles se reduzem, quase viram pó. E aí a pessoa começa a receber intuições, aí a pessoa sabe onde que ela quer chegar, aí a pessoa cura, o tratamento de cura fica muito mais simples e mais rápido, porque ela sabe quem ela é. E a ferramenta meditativa é maravilhosa para atingir esse nível e esse estado cerebral, que é maravilhoso. Bom, o que é meditação para a ciência? O que a neurociência nos traz sobre meditação? Vamos lá, eu tenho mais 6 minutos. Hoje eu vou deixar a Tatiana falar, gente. Hoje não sou eu que vou falar. Eu prometo para vocês. 5 minutos agora aí, ó, já estou falando demais. Bom, a neurociência, antigamente, como é que a neurociência tratava o cérebro? O cérebro se desenvolvia até a primeira infância. E depois o cérebro ficava em estanque e nós íamos ao longo da vida perdendo massa cinzenta, perdendo massa cerebral, inclusive perdendo neurônios. E isso era irreversível. Agora, a neurociência atual nos traz estudos lindos falando que a nossa massa cinzenta, o nosso cérebro, é como o nosso bíceps, é como o nosso peito, é como a nossa perna. Você vai na academia e malha o seu braço. Aí você começa com um pezinho, vai aumentando e começa a aumentar o seu braço. Você fica mais forte, mais saudável, mais bem disposto.
E nos traz o Dr. Hassed, da Moshad University, em Israel, que a meditação pratica o músculo cerebral, ou seja, pratica e aumenta a massa cinzenta. E a massa cinzenta é responsável no nosso corpo, é um dos componentes principais do nosso sistema nervoso central, e nos traz, é responsável pelo nosso controle muscular, pelo nosso controle emocional, pela nossa fala, memória, audição, nosso sistema sensorial. Ou seja, se a meditação aumenta a nossa capacidade cerebral, inclusive aumenta as nossas células cerebrais, que é a massa cinzenta, ou seja, você vai melhorar a sua visão, a sua audição, a sua capacidade de memória, a sua capacidade cognitiva. Então, a neurociência nos traz que fisicamente, neurologicamente, a meditação é um processo de proteção do ser humano. E aí eu vou trazer quatro estudos que comprovam e mostram para nós os grandes benefícios que a meditação traz na nossa vida. Um deles é da Universidade de Washington, que se chama Comportamento Multitarefa de Trabalhadores. Esse é interessante para nós que estamos acostumados a trabalhar multitarefa. O que eles pegaram? Trabalhadores saudáveis, dividiram em 2 grupos. Colocaram um grupo para meditar durante 8 semanas, 1 mês e meio, mais ou menos. E esse grupo ficou, não 1 mês e meio direto meditando, mas práticas diárias de meditação. E qual que foi o resultado? Pegaram esse monte de gente depois de 1 mês e meio e colocaram aqueles que não meditaram juntos com os que meditaram. E o que aconteceu? Aqueles que tinham meditado, a performance no trabalho foi muito maior. A memória deles melhorou, a parte emocional negativa melhorou, ou seja, diminuiu muito o estresse deles, eles conseguiram ter mais foco, eles interrompiam menos nas atividades diárias dele, ou seja, a meditação aumentou a performance no trabalho desses caras. O segundo estudo foi na universidade. Isso foi com o Dr. Richard Davidson. Tem muitas palestras do Dr. Richard Davidson na internet, um neurocientista maravilhoso que estuda muito sobre meditação. E aí ele fala para nós, no seu estudo Alterações no Cérebro, Função Imunológica, produzidos pelo Mindfulness. E aí o que ele descobriu? Que a meditação nos protege, nos torna mais saudáveis, aumentando os nossos anticorpos. E ele pegou também, ele fez um estudo durante 8 semanas com pessoas meditando, fazendo práticas de mindfulness, e ele descobriu, logo depois, foi 2 tipos de resultados. Ele mediu os anticorpos daquelas pessoas que estavam meditando logo depois da meditação, e depois, 4 meses depois, ele mediu de novo. E aí ele percebeu um aumento imediato nos anticorpos, ou seja, a pessoa fica mais protegida a riscos de doença, ou seja, com mais saúde, e 4 meses depois, isso se mantinha. Incrível, né, gente? O outro benefício, eu tenho mais 2 minutos, são 2 benefícios aqui para a gente encerrar. Meditação melhora o sono. Isso foi uma pesquisa também na Universidade da Califórnia, que eles pegaram adultos de 55 anos que tinham problemas com insônia. E aí eles pegaram esses adultos que nunca tinham meditado e fizeram a prática meditativa deles. E eles dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo, eles ensinaram como dormir. Ou seja, mexeram na parte cognitiva deles, ensinando técnicas de como dormir bem. O outro grupo só meditou. Só que aquele grupo que meditou teve melhoras muito mais significativas do que o outro grupo na parte de insônia. Eles acordaram com muito menos fadiga, não acordaram com vontade de dormir, que isso acontece muitas das vezes, você acorda com vontade de dormir. Eles diminuíram essa fadiga logo de manhã e diminuiu a depressão. Porque um dos sintomas da depressão é a insônia. E eles diminuíram através da meditação. Para a gente finalizar, um estudo incrível que teve na Wake Forest University School of Medicine dos Estados Unidos, na University of North California, desculpa pelo inglês, tá, gente? E na William Patterson University. São 3 universidades dos Estados Unidos que eles estudaram o mindfulness para aquelas pessoas que não meditam. E aí é para nós. Não sei se você se considera assim. Eu já faço meditação há mais de 5 anos, mas eu ainda me considero um jovem na meditação, um neném na meditação. Comparado a Tatiana, que já tem anos de meditação. E eles pegaram esses caras que não meditavam e colocaram eles para meditar durante 4 dias. 4 dias meditando. Não é o dia inteiro. Olha, práticas meditativas de 20 minutos durante o dia. E o incrível foi que imediatamente após os 4 dias, esses caras melhoraram a parte cognitiva do cérebro deles. Ou seja,
Melhoraram a memória, a capacidade de aprender, melhoraram a capacidade de reter o aprendizado, melhoraram a capacidade de discernimento, ou seja, melhoraram todo o potencial cerebral dele, percepção, visual, auditivo, ou seja, 4 dias de meditação pode trazer para você benefícios incríveis na sua vida. E aí, eles sugerem no final do estudo, falando assim, olha, 4 dias é muito bom, mas nós sugerimos que a prática da meditação seja um processo diário na sua vida, porque é um santo remédio de graça para todo mundo. Para a gente finalizar, os benefícios da meditação, gente, estão aí para todo mundo. Qualquer um pode praticar a meditação. E como nos diz o Dr. Hassed, 5 minutos é o tempo que você precisa para meditar por dia. Você pode começar com 5 minutos. Pedro, o que eu preciso fazer então para começar a meditar? Na hora que terminar essa live, você já pode começar a sua meditação. Muito obrigado, vou passar para a Tatiana agora. Ok, pessoal, boa noite. Vamos falar um pouco, né, desse tema tão vasto, tão extenso, né, tão aplicável também. E também está à palma da nossa mão, né? A meditação é uma coisa que ela pode ser... Quando a gente estudou o tema, né, vamos falar um pouco sobre a sugestão desse tema, como é que ele surgiu. Eu falei assim, ô Pedro, a gente está falando de meditação, a gente fala sobre ansiedade, sobre estresse, sobre vazio existencial, e peraí, né? O que a gente pode dar como ferramenta para a pessoa utilizar como prática? Vamos buscar uma coisa fácil, uma coisa que esteja bem disponível, que esteja à altura de qualquer pessoa executar em qualquer lugar que ela esteja, né? Dentro das condições físicas que ela esteja ou com saúde ou sem saúde, da forma como ela estiver, é possível praticar a meditação. Não existe mistério. Então eu falei com ele assim, vamos pegar uma meditação sem esforço, né? Vamos trabalhar esse tema. O que é uma meditação sem esforço? A gente faz isso, mas a gente não reconhece, nem coloca e nem intitula como meditação sem esforço, sem esforço. E a gente pratica isso o tempo inteiro, né? Eu sei que tem várias pessoas aí que estão nos vendo e quando eu ando no Instagram, estou navegando, eu vejo tanta gente trabalhando com a meditação sem esforço, né? E uma das coisas que eu gosto muito na meditação sem esforço é a caminhada, sair para caminhar. Então, nesse momento em que eu saio para caminhar, tudo que se apresenta para mim nesse caminhar é uma oportunidade de meditação. Então, é uma meditação sem esforço, o elemento surge na minha frente. Por isso que de vez em quando eu posto algumas fotos de flores. São coisas que eu encontro no caminho, é a beleza que se pronuncia na minha frente. E que é coisa melhor do que você meditar frente a esses elementos que estão disponíveis, né? A natureza ela é muito dócil, ela nos oferece tantas possibilidades meditativas diárias, que é uma coisa surpreendente. Não precisa da gente procurar rituais extremos, né, que requeiram da gente muito esforço. Existe a meditação com esforço, mas é que eu estou propondo aqui é uma meditação sem esforço, uma meditação simples. É aquela que você pode meditar lendo um livro, né, que te leva a uma mudança interior, ou você sair para fazer uma caminhada, ou abrir uma janela, e falar, poxa, o dia hoje está maravilhoso, esse azul está contagiante, ele está me alcançando. É você acordar com o despertar da natureza, isso é estado meditativo. É o que eu falei com o Pedro, existe 3 paradas de quietude durante o dia. Se a gente conseguir perceber esses 3 estados de quietude, de parada, que ocorre durante o dia, isso já é um processo meditativo simples. O primeiro que ocorre é o amanhecer. Quando a passarada começa a acordar, a gente ouve a luz do dia, a luz, né, começa a penetrar o dia. Então, isso tudo já é um processo de meditação sem esforço. É eu estar desenvolvendo e abrindo a atenção para aquilo que a vida está me oferecendo. Então, muitas vezes, no momento em que eu acordo,
a gente acorda numa velocidade tão grande de levantar, sair, é tanta agitação que um minutinho que você para ver como que o dia está chegando e se oferecendo para você, está aí uma oportunidade meditativa, né? De sentir a vida chegando, te despertando e te colocando em movimento. Então, o primeiro movimento de quietude, ele acontece nesse estado do amanhecer. É o momento em que a vida desperta. O segundo, que é constatado e que é trazido por muitos profissionais, é o das 18 horas. É o momento da virada do entardecer para o anoitecer. Mas como eu já tinha te falado, Pedro, nós temos a meditação também, que ela pode, esse movimento de quietude, ele aparece também por volta lá das 13 horas. Então, é um momento que parece que dá uma parada. Esse momento que dá essa parada, aproveita ele e para também. E absorve essa quietude que chega para você, porque essa quietude que se aproxima de você, que está disponível na natureza, ela traz a saúde. Então, observem, né? Então, a meditação sem esforço, ela passa muito pela observação. Então, para que serve essa meditação? Né? Para que serve o estado meditativo? Para que eu preciso dele? O estado meditativo, ele vai trabalhar a estrutura da mente. Toda vez que eu estou atento àquilo que está acontecendo, né, eu vou ser capaz de compreender o que eu estou impactando, né, porque eu estou no estado de atenção e de observação. Então, logo eu posso perceber em que eu estou afetando. Que é um exemplo simples de meditação, sem esforço. Muitas vezes você vai fazer uma conversão e na hora que você vai fazer essa conversão, você está na pista onde tem vários carros descendo e você subindo. E você para fazer a conversão. Custa colocar o farol baixo? Isso é uma meditação. Uma meditação que você está atento ao que está acontecendo. Né? A meditação, ela traz a responsabilidade também. Então, no momento em que eu que eu utilizo o farol baixo, eu estou preocupado com o outro também. Eu estou preocupado comigo, estou preocupado com o outro. Eu estou atenta, né? Eu perdi uma pessoa muito querida num cruzamento como esse. Muito querida. Ela estava numa posição, só que ela estava um pouco avançada na hora da conversão. Aí veio um caminhão e ali aconteceu um acidente. Qual que foi o aprendizado meditativo que eu tive? Eu nunca me aproximo praticamente dentro da pista de quem está descendo. Então eu paro antes, eu abaixo o farol. Então essa é a atenção plena do momento em que eu estou vivendo ali. E nunca mais cruzo faço um cruzamento desse de uma forma veloz. Eu faço com atenção. Eu entro fazendo a conversão, mas eu olho quem está descendo. Porque ali, esse simples lapso de atenção, ele pode garantir a minha vida. Então, a meditação, ela não é uma coisa extraordinária. Você tem a meditação, que ela pode ser uma meditação que vai exigir de você o físico, né? Que é uma meditação que você entra com o trabalho do físico também. Eu fico vendo essas pessoas fazendo yoga no Instagram, eu fico admirada. Né? Mas você pode fazer uma meditação também através do corpo no momento que você está fazendo um pilates, que eu acho fantástico. Na época que eu tinha a oportunidade de fazer o pilates perto do meu trabalho, uma coisa que começou a me chamar a atenção é que eu entrava facilmente no estado meditativo, porque o que o pilates faz? Ele automaticamente trabalha a sua respiração e você entra no estado meditativo. Mas aí o volume de conversa volta, ele te tira muitas vezes desse estado meditativo, porque você sai dele para conversar com a pessoa, e deixa de desfrutar essa oportunidade meditativa que você está nela. Então, eu vejo o Pilates, Pedro, também, né, pessoal,
não só como uma ferramenta para trabalhar o corpo, mas é um estado meditativo fantástico que oferece. Se você faz Pilates, experimente observar o seu estado meditativo durante o Pilates. Como é gratificante. E se você usufruir desse estado meditativo que se apresenta durante os exercícios, o benefício do seu trabalho vai ser muito maior. Ô, Então, Tatiana, o sim. incrível é que a gente tem um estereótipo de meditação, é aquela pessoa sentada em posição de lótus ali, e aquilo ali só é meditação, né? E o que você traz para nós é que durante o Pilates você pode fazer meditação, durante uma caminhada, ao acordar você pode fazer uma meditação, olhando para uma flor você pode fazer meditação. Isso é o incrível o que a meditação pode ser na nossa vida, né? Isso é a meditação sem esforço, Pedro. Imagina uma pessoa deficiente, que não tem a condição de sentar nessa posição de lótus. Ela vai deixar de ser um meditador? Né? Então, é o que você falou, não precisa de ter essa disciplina dessa posição. Quem consegue, beleza. Quem não tem, não vai deixar de meditar. Né? A meditação, ela pode ocorrer também através de uma leitura de um processo, ou de uma Bíblia, ou de um livro, ou de uma missa, ou de um culto. Quantas e quantas vezes eu entrei em templos budista, igreja católica, igreja até na Universal já entrei para meditar, independente do objeto, da, da crença que é pregada ali, mas aquele espaço meditativo estava disponível. Agora, eu deixo de usar porque eu tenho uma crença com relação, ou eu faço uma segregação daquela igreja? Quantas e quantas vezes, perto lá do nosso trabalho, tinha uma igreja. Eu almoçava, passava ali e meditava. Quantas e quantas vezes eu fui para o parque municipal fazer caminhada e era um estado meditativo fantástico. Isso alterava totalmente o meu estado meditativo e de trabalho na parte da tarde. Então, o que eu quero colocar é que não precisa de esforço. Se você gosta de fazer ginástica, faça a sua ginástica, mas observe o seu estado mental. Observe o seu estado emocional. Porque a mente, o objetivo nosso é promover clareza e lucidez à mente, é dar qualidade à estrutura do pensamento. Se eu não dou qualidade a essa estrutura do pensamento, é porque eu estou pensando ou com raiva, ou estou com medo. Então, quando eu me vejo meditando, ou eu me deparo com a raiva, opa, que oportunidade que eu tenho para meditar. Da onde que nasceu isso? Qual que é a relevância disso? Qual que é o tamanho dessa raiva? Está aí uma oportunidade para você meditar. Muitas vezes uma pessoa entra na sua vida num instante e aquilo você vê que emerge uma raiva. Opa, uma oportunidade de contemplar. Né? Alguém está falando aí sobre a contemplação. E a meditação, ela começa com a contemplação. É isso aí. É um dos requisitos da meditação, é a contemplação. A disciplina. Vamos fazer um exercício simples. Amanhã você vai escolher uma tarefa dentro de casa que você não gosta de fazer. Escolha essa tarefa. E comece a observar o que está acontecendo. Eu odeio fazer isso, porque você não tem disciplina. Se você começa a colocar disciplina, né, nessa atividade que você está fazendo, se você começa, a disciplina que eu falo é o seguinte: todo dia eu vou fazer essa tarefa que eu detesto. Então, nesse momento que eu faço essa tarefa que eu não gosto, a cada dia eu vou aprofundando e meditando nessa tarefa, vou alterando o meu estado de consciência, eu estou em processo contemplativo. Então, toda vez que estou contemplando, eu estou trabalhando meu estado meditativo, e que, por sua vez, altera o meu estado interno, e que, por sua vez, altera a qualidade do meu pensamento. Então, toda vez que a minha qualidade do pensamento estiver baixa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar por que essa qualidade está baixa. Quais são os fatores que estão interferindo aí? E aí, mudar esse processo de pensamento.
a forma de pensamento. Exemplo, tem gente que fala assim, eu detesto lavar folha para fazer salada. Eu transformei isso na minha vida um processo meditativo. Aqui em casa, é assim, eu e meu esposo, nós consumimos em média aí de 12 dias, nós consumimos 3 caixas de folha. Então, tem que lavar muita folha, tem que desinfetar muita folha. Né? Então, isso que requer uma dedicação. Eu faço isso como um trabalho meditativo para mim. Meditativo. Então, o lavar a folha, o desinfetar a folha, isso tudo é um trabalho meditativo. Aí depois eu vou para o outro tempo, que é secar a folha. Né? Aí eu fiz uma descoberta. Olha, eu não posso secar a folha em determinado horário, porque nesse horário existe uma alteração de temperatura que afeta a qualidade da folha e o tempo de duração dela. Oh, uma coisa simples, está aí, ó, medita, uma oportunidade. Né? Outra coisa, catar feijão. Né? Outro dia mesmo eu fui na casa da minha sogra, eu falei assim, nossa, esse feijão está aqui e tal, eu posso levar e catar para a senhora e cozinhar e trazer ele prontinho? Né? Aí tem uma outra face também, que é a generosidade. Né? É uma pessoa que está com 93 anos. Isso é um estado meditativo, poder cortar, ir lá, cortar a unha da pessoa, de uma pessoa mais idosa, dar aconchego, né? A Neuza está aí. Eu sei do processo da Neuza, a Neuza Godin. Eu sei que ela cuida da sogra dela. Eu sei os cuidados que isso implica. Eu tive a oportunidade de cuidar da minha mãe e fiz disso um estado meditativo. Quantas pessoas aqui na live que eu estou vendo tiveram a oportunidade de cuidar dos pais, né? A Jussara cuidando do pai dela, da mãe. Então, isso tudo é uma coisa, é um processo meditativo. É que você está atento na necessidade do outro. Agora, o importante, a gente tem que tomar cuidado com a intervenção que a gente faz. Um exemplo simples e rasteiro sobre intervenção meditativa. Eu estou fazendo uma caminhada. De repente, né, eu até publiquei uma flor aí essa semana no meu Instagram, eu me deparo com uma flor linda e maravilhosa. Se eu colho essa flor, eu tiro do outro a oportunidade meditativa. Aí está a responsabilidade. Eu posso meditar, dar a minha parada, ou aquilo surgiu no meu caminho, eu não pedi, eu não fiz esforço nenhum. A natureza me presenteou. Então, é um momento em que eu paro e contemplo essa beleza. A beleza é saúde, gente. Dentro da saúde está contida a beleza. Então, nesse momento que eu contemplo essa flor, eu falo assim, gente, que coisa maravilhosa, que oportunidade. Mas aí vem um outro aspecto, o desapego. Eu vou embora sem levar a flor. E no momento que eu deixo, porque eu tenho a responsabilidade com a meditação de quem vem depois. Porque aquela flor, ela pode transformar o estado meditativo e de consciência de uma pessoa. Então, aí está a minha consciência. Então, o que é a meditação? A meditação, quando ela gera a clareza, ela vai abrindo. Ela vai abrindo o espaço de clareza na sua mente. E quando fala, caiu alguma coisa. E quando a gente fala em estado de clareza, de abertura, a gente está falando de consciência. E a cada dia a gente ganha um degrau de consciência. É só querer. E sem esforço a gente pode fazer uma meditação. Né? Sentir o ar. Quando eu trabalhava na Celor, eu sabia quem chegava no andar pelo aroma. Eu falava, olha, tem uma pessoa diferente no andar, o perfume é outro. Então, esse é um treino, gente. É um treino de observação. A meditação, ela não está só no aspecto visual. A meditação está na utilização dos sentidos. Então, se a pessoa ela não tem um corpo apropriado para fazer uma meditação, para sentar na posição de lótus, mas ela tem outros recursos que ela pode utilizar como forma meditativa. Então, o que eu quero propor como meditação sem esforço é você procurar, primeira coisa, uma tarefa que eu não gosto de fazer. Beleza.
Por quê? Eu vou desenvolver a disciplina com essa tarefa. 2, encontrar a beleza nessa tarefa que eu estou fazendo. O sentido, aquilo que me incomoda. Por que esse processo me incomoda? Né? Por que ele me cansa? Porque ele requer de mim concentração? Vamos pegar o caso de catar feijão. Muitas vezes a pessoa não gosta disso. Né? Mas por quê? É um processo rotineiro, contínuo, e que você pode fazer desse estado meditativo, contínuo, uma oportunidade de consciência para ver quais são os sentimentos que estão passando aqui, como que eu estou lidando com essa tarefa. Eu estou lidando com o meu potencial ou não? Eu estou usando o meu potencial criativo para me desenvolver ou não? Então, gente, tudo aquilo que você faz, acha um sentido naquilo. Né? No momento em que você encontra esse sentido, você pode fazer sem esforço. Daí a pouco, aquilo você fala assim, virou rotina. Eu não gostava de fazer isso, mas virou rotina. Mas isso é uma consequência do estado meditativo. E você, de alguma forma, ampliou a sua consciência ali. Então, nós temos a generosidade, né? Então, tudo que você faz, se você faz com cuidado, você está trabalhando a sua generosidade. Quando você vê alguma coisa, ou uma cena triste na sua vida, desenvolva compaixão. Quando você vê uma pessoa cansada, né? Quantas vezes eu vejo aquelas pessoas empurrando carrinhos na rua, carrinhos de papelão, contemple sobre aquele sofrimento. Né? Veja a sua qualidade de vida em relação àquela. Contemple sobre isso e veja e desenvolva a compaixão. Né? Porque o outro não teve a oportunidade que você teve. Então, valorize mais as condições que você tem. Valorize mais os seus pais, que de alguma forma, certo ou errado, eles te colocaram na posição que você está hoje. Eles te ajudaram a chegar até um ponto da sua vida em que foi necessário eles fazerem escolha por você. Mas depois você teve que prosseguir fazendo as suas próprias escolhas. Então, o importante no estado meditativo sem esforço é perceber a sabedoria que está por trás do fenômeno. Muitas vezes, eu quero ampliar minha consciência, mas eu tenho que entender o fenômeno. O que é fenômeno? É tudo aquilo que se manifesta na minha frente. Como eu trouxe o caso dessa flor. Em momento algum eu fiz esforço. Ela apareceu na minha frente. E por que eu vou perder a oportunidade de olhar para ela, contemplar? Isso me atrasa um pouco na caminhada, com certeza. Muitas vezes eu proponho caminhar meia hora, 30 minutos, uma hora, mas aí eu vou contemplando uma coisa aqui, outra ali, isso vai me absorvendo, mas o meu estado, ele muda, ele muda. Então, quando você faz a contemplação, é um estado certeiro de mudança de condição interior. Então, muitas vezes uma pessoa está aguando um jardim, ela está ali presente, fazendo aquele trabalho, aquele ritual. Ali dentro tem vida. Aquele gesto, aquele processo está gerando vida. E está gerando mesmo, que a partir do momento em que talvez ela nem esteja percebendo o que ela está gerando, deixando aquilo disponível para as pessoas que vão passar ali e ver aquele jardim bonito. Quantas pessoas vão estar precisando de entrar em contato com essa beleza? Então, a todo instante, nós temos essa questão de estar. Quando eu falo a responsabilidade, é que as nossas ações, a todo instante, elas geram um efeito. E toda vez que há um efeito, eu sou responsável. Então, por isso eu sempre tenho que pensar, usar da escolha meditativa do pensamento. Qual que é a qualidade desse pensamento? O pensamento pode ser positivo ou negativo. O pensamento negativo, ele me consome mais. Agora, quando eu pego um pensamento negativo e transito ele para um pensamento positivo, construtivo, com um pensamento de qualidade, aí eu estou trabalhando a natureza da mente. A natureza
de uma mente criativa. Nós temos uma mente que é extremamente criativa. Gente, ela cria o tempo inteiro. Ou coisas boas ou coisas ruins. Ela está criando, está criando. Porque a natureza da mente é criativa. Ela está num espaço vazio. Então, ela aproveita e faz o que ela quer. Ela cria. E a gente dá vazão a isso. Agora compete a gente a direcionar para um estado meditativo saudável, que vai nos trazer qualidade de vida. Ou vai trazer a doença. Ou, muitas vezes, a pessoa está em casa com depressão. Aí uma pessoa fala para ela assim, você tem que fazer uma meditação. Talvez a meditação te ajude. E ajuda. Mas ela tem que fazer. Se ela não faz o primeiro movimento que é querer, eu não posso meditar pelo outro. Então, o primeiro movimento tem que vir da pessoa querer. Outra coisa, lavar a panela com o quê? Quem escreveu aí? Faça essa técnica ao lavar a panela depois da produção da carne. Realmente. Se você faz disso um estado meditativo, cada dia você vai encontrar uma forma melhor de lavar essa panela. Até que vai chegar um ponto que esse sofrimento ele vai esvaziar. Então, o objetivo é que quando você rejeita a experiência, você rejeita o fenômeno, você rejeita a aprendizagem também. Você rejeita o desenvolvimento da consciência. Então, a consciência, ela exige da gente essa oportunidade de contato, de aproximação. E o importante disso tudo é você encontrar a quietude, porque a quietude te dá saúde. Como eu falei, a quietude ela aparece 3 vezes ao dia. Se você conseguir identificar esse estado meditativo durante os 3 momentos do dia, já é um bom estado meditativo. Primeiro ao amanhecer, o segundo após o almoço, e o terceiro ao entardecer na virada por volta lá das 18 horas. Eu observo que a quietude hoje, eu vejo os movimentos migratórios das aves aqui em torno do meu apartamento, então eu vejo que elas estão recolhendo agora por volta de 16h40. Depois de 16h40 até 5 horas, então eu vejo que esse ponto aí, ele caiu de 18 para 16h40. Então, se você prestar atenção, você é capaz de identificar esses pontos de quietude na sua vida. E a quietude é ficar quieto, parado? Não. O grande desafio da quietude dinâmica é você trabalhar, vamos supor, eu trabalho com a terapia crânio-sacral, que é uma terapia voltada, é uma terapia corporal voltada para a saúde. Quando eu estou trabalhando a terapia corporal, neste momento eu tenho que achar o ponto de quietude. Então pode estar o barulho que for à minha volta, eu tenho que ser capaz de entrar em processo de quietude. Eu tenho que conseguir entrar num estado semi-meditativo ou meditativo sem esforço, porque isso com certeza é o que vai determinar o meu trabalho com o cliente, é o resultado, a qualidade daquilo que eu vou proporcionar ao meu cliente. Então, a quietude, ele é um processo também que está aí disponível. Procure a quietude, porque na quietude está a saúde. E a quietude não é ficar sem ruído. O grande lance da quietude é você encontrá-la no meio do ruído. Você dá conta de ficar num estado meditativo, sem esforço, nesse momento. Eu vou praticar a quietude agora, nesse momento. Eu estou aqui fazendo essa live, tem um cachorro insistentemente latindo aqui embaixo. Mas eu não sei o sofrimento dele. Eu posso estar com raiva, eu posso desenvolver uma emoção de raiva. Mas o que passou? Primeira coisa na minha cabeça, qual que é o sofrimento dele? Por que ele está latindo insistentemente desde quando eu comecei a live? Eu posso deixar isso interferir no meu processo, ou, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a live, eu perceber que existe esse fenômeno acontecendo no meu entorno. E esse fenômeno, ele pode alterar o meu estado interno. Ou eu posso ir para a raiva, ou eu posso trabalhar com compaixão. Então, a minha opção foi pela compaixão. Por que ele está sofrendo?
Qual a razão? Por que ele está sozinho, está sem alimentação? Então, esse é um momento aqui, ó, aqui agora para vocês, de espaço meditativo, de processo meditativo. Então, antes de olhar para a raiva, olhe para a compaixão também. Então, é importante, porque aí quando você trabalha esse aspecto, você não está olhando para a ignorância, você está olhando para a sabedoria. Isso é que nos torna diferente. Isso que eleva o nosso estado mental de consciência. Então, eu estou olhando para a sabedoria ou para a ignorância? A ignorância que eu falo, gente, não é uma pessoa que não tenha conhecimento. A ignorância, aliás, é porque a pessoa muitas vezes não desenvolveu um estado mental de consciência ou de conhecimento. Ou ela não teve a oportunidade. Nós que estamos aqui hoje conversando, eu tive a oportunidade de ter acesso a muitos livros, de estudar, de fazer o estudo que eu quero. Então, eu tive a oportunidade de elevar o meu grau de consciência, que automaticamente eleva o meu grau de sabedoria. E sabedoria, gente, a gente desenvolve ela o tempo inteiro. Como eu estou falando com vocês, o meu aqui agora tem um cachorro insistentemente latindo. Então, eu faço a opção. Ou eu vou para a raiva, ou eu vou para a compaixão. Então, eu vou para a compaixão, porque eu tento entender a dificuldade do outro. Eu vejo, talvez eu não consiga modificar isso, porque a responsabilidade de mudar não está na minha mão. Mas eu posso contribuir, não ofendendo, não machucando, e simplesmente acolhendo. Vou pegar um exemplo aqui que incomoda muita gente, e que eu fiz dele um exercício meditativo para mim. E que hoje eu adoro. E todo mundo vai ter repulso, a maioria, quando liga um telemarketing para você. Não. Tem gente que xinga, que descarrega a raiva do dia naquela pessoa que ligou. Mas aí eu olho, essa pessoa está trabalhando. E ela precisa que eu exercite a minha audição com ela, para ela se sentir que ela está sendo útil no que ela está fazendo. Que o trabalho dela não está sendo em vão. Então, isso é um processo meditativo também. Aí vem a gentileza. O processo meditativo sem esforço, ele conta com a gentileza também. Outro aspecto, quando eu recebo um folder num sinal, hoje a gente nem pega mais nos folders, né? Aquela Covid. Mas, quantas vezes eu pegava e falava assim, qual que é a oportunidade que tem aqui para mim? Olha a diferença do olhar. Em vez de eu falar assim, nossa, que coisa chata esse pessoal entregando esses folhetos para mim. Ou, de repente, a oportunidade está ali na sua frente. Foi assim que eu comprei meu apartamento. Uma pessoa me entregou um folder no sinal e ali tinha uma oportunidade enorme para mim. Então, hoje, como que eu falo? Qual que é a oportunidade que está chegando aqui para mim? Eu tenho o direito da escolha. Então, esse simples gesto de uma pessoa que entrega para você, né, um folder, um prospecto, um sinal, esse simples gesto você pode fazer dele meditativo. Você pode ser generoso ao atender o outro muito bem, ao ver que ele está trabalhando, né, ser educado, receber o folder, ver aquilo que a pessoa está trazendo para você e faz daquilo uma oportunidade meditativa. Quantas e quantas vezes eu leio um folder e faço os meus julgamentos também. Ou eu não concordo, ou eu concordo, ou eu vejo a oportunidade, ou eu vejo ali uma dificuldade, ou eu vejo ali um processo de intervenção na vida do outro extremamente degradante. A gente tem essas oportunidades o tempo inteiro. Agora, basta a gente estar atento para esse momento meditativo que chega para a gente. Então, eu que construo o estado meditativo. Eu não preciso estar dentro de um templo. Eu posso caminhar, eu posso abrir uma janela, eu posso simplesmente fazer a minha tarefa doméstica dentro de casa.
Eu posso simplesmente limpar o meu consultório, limpar a mesa, porque eu sei que uma pessoa depois de mim vai chegar e vai atender. Então, esses cuidados, quando eu cuido do outro, o outro cuida de mim também. Então, aí vem a questão da responsabilidade. Quanto tempo nós temos, Pedro? Nós temos mais 10 minutos. Uns 8 Como minutos, mais ou passa menos. rápido, né? Tanta Passa coisa para rápido. falar. Então, vou falar rapidamente aqui que o primeiro requisito, né, da meditação sem esforço, ou com esforço, que tem a meditação com esforço, e a sem esforço. Quem faz a meditação com esforço, ele vai mais rápido, mas para chegar na meditação sem esforço. Se você reconhece que você faz a meditação sem esforço diariamente, você pode ir devagarinho, você pode ir de bicicleta, você pode ir a pé. Agora, com esforço, a pessoa vai de supersônico, pega um avião a jato e vai rápido. Essa que requer mais do corpo, mais do físico, mais esforço, requer um tempo maior de prática, 1, 2, 3 horas, o dia inteiro, um tempo maior de prática com disciplina. E tem a sem esforço, que é essa que você faz no dia a dia aqui. E essa sem esforço, para mim, é um estado de oração, é um estado de sabedoria. Eu vejo dessa forma. Então, nós temos o primeiro requisito, que é a disciplina. O segundo requisito, como já falaram aí na live, a contemplação. A contemplação é olhar para a beleza, enxergar a beleza em tudo. Uma flor, um dia ela foi bela, mas ela fenece também. E quando você olha o fenecer, você não lembrar daquele momento, lembrar dela como flor, da impressão que ela deixou para você. Então, o fenecimento, quando uma flor fenece, ela também nos oferece um estado meditativo, porque nós envelhecemos, nós adoecemos, nós vamos morrer um dia. Isso é fenecimento. Mas isso eu posso olhar para trás, né? Quando eu chegar lá na frente, que eu espero chegar nos meus 90 e tantos anos, chegar lá Isso. nos meus 90 e falar assim, olha, não foi em vão que eu fiz. Eu contribuí com pessoas, eu pude somar na vida das pessoas, eu pude contribuir, eu pude respeitar as escolhas, eu consegui ser gentil com as pessoas. Isso tudo é estado meditativo. Né? Eu fiz orações, eu criei as minhas orações. Então, se você não consegue ler uma oração, crie a sua. Se você tem dificuldade de fazer uma oração, pare e crie uma oração sua. Sem esforço. O objetivo é sem esforço. Então, o terceiro requisito é o alcance do estado de abertura. Então, o estado de abertura da mente, você só alcança ele através da lucidez, né? Da clareza e da lucidez. Cujo sentido íntimo é a transcendência do estado de ignorância para o estado de sabedoria. Então, gente, todos nós temos estados de ignorância, que são oportunidades da gente transformá-los em sabedoria. Não adianta falar que o outro é ignorante. Eu tenho as minhas ignorâncias e vou utilizá-las como um processo de estado meditativo sem esforço, para adquirir consciência e abrir clareza mental. Ok? Você quer falar alguma coisa, Pedro? Bom, depois dessas falas, né, a gente fica até no estado meditativo, no estado de gratidão e de graça, né? Mas a pergunta que eu estou me perguntando aqui agora, e seria interessante a gente abrir essa pergunta, é o que eu quero na minha vida? Porque a Tatiana é um exemplo vivo do que a meditação pode fazer na sua vida. Olha o estado emocional e o aprendizado e a sabedoria que a Tatiana traz para nós. E isso foram quantos anos de experiência meditativa, Tati? Mais de 25 anos, eu acho, com certeza. Então Não, esse isso não cessa, fruto, né? Isso não cessa, né? isso não cessa, é para sempre, né? É. Isso é fruto de um processo meditativo que basta você querer, lembra? Você não tem que pagar nada. E aí vem a pergunta que eu faço para mim e que eu sugiro que você faça para você. Qual o estado emocional que você quer viver? No estresse, aí a pessoa vai te entregar alguma coisa no sinal e você fala, não, sai fora, sai fora. Aí você vai lavar uma panela, igual citaram aí, você vai lavar uma panela e vai ficar estressado em lavar a panela, ou você vai contemplar todas essas possibilidades e enxergar oportunidades de
ver quem você é, ver essas emoções, olhar para dentro de você e atingir um equilíbrio, que significa bem-estar, que significa saúde. Então a saúde e o bem-estar é uma escolha. É uma escolha. Tem aspectos genéticos, sim, tem problemas do dia a dia, sim, mas quando nós nos esforçamos na prática meditativa diária, a vida se torna essa contemplação e o resultado disso é bem-estar. É o que a Tatiana falou para nós. Olha, as oportunidades que ela enxerga através da meditação. Então, esses são os benefícios da meditação, e aí eu tenho que me perguntar para mim, o que eu quero na minha vida? O que você quer para a sua vida? Qual o estado emocional? Você quer viver em estresse, ansiedade, depressão? Ou você quer viver em bem-estar, saúde emocional e saúde física? Acho que essa é uma pergunta para a gente finalizar a live. Como eu posso viver, como eu posso, né, descobrir a minha meditação sem esforço? Eu posso fazer uma contemplação de um trecho da Bíblia, eu posso fazer contemplação de um livro que eu amo, eu posso fazer contemplação de uma música que me toca, de uma música meditativa.